Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Maki, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. Um podcast que traz você de carona com a gente. Vamos lá então, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de algumas curiosidades sobre a gente, porque eu tenho deixado algumas caixinhas esporadicamente nos stories no nosso Instagram. E o pessoal tem feito algumas perguntas, e eu tenho guardado essas perguntas. Eu não esqueci de vocês, pessoal que perguntou. eu não respondi, mas era por causa disso. A gente tava fazendo meio que um compilado, assim, de perguntas pra juntar tudo e responder num podcast. Ok, então vamos lá, partiu? Partiu. Setting 1012, and it gives me 1,250 feet. ViajaCast. Bom, eu não vou revelar o nome de ninguém, porque tinha gente que não queria, tinha gente que falou que não tinha problema, então eu acho melhor não revelar o nome de ninguém e ficamos assim. Bom, vou começar aqui pela primeira pergunta, que perguntaram qual que é a mochila maior, se é a minha ou se é a sua. Bom, normalmente é a minha porque eu carrego mais o peso, né? Não é por quantidade de coisa. Acaba sendo a minha porque nas minhas costas fica a maior parte das coisas pra ficar mais leve pra Manu, né? É, e normalmente é uma que carrega equipamento, tipo, se a gente vai cozinhar e tal, a gente tem o nosso, como é que chama aquele trem? Kit camping, que é o fogareiro, tudo, gás, e aí panela. é ele que leva. Se agora com o podcast, toda a parte de gravadora, bateria, essas coisas, é tudo ele que carrega. Eletrônicos gerais. Sim, mas as malas, assim, tipo, sob quantidade de roupas, normalmente é bem parecido. Sim, a Manu consegue ser econômica, sim. Sim. E sapato, normalmente, a gente também não leva um monte de sapato, porque a gente tem que levar sapato que dá pra caminhar, então nem tem como ficar levando... Inclusive, quando a gente viajou de carro, que a gente fez a road trip de carro, também foi mais ou menos essa proporção também. Mesmo com o carro, tendo espaço, tudo, a gente foi bem econômico, porque a gente levou em conta que se a gente precisasse caminhar, fazer uma trilha, alguma coisa, ia manter o mesmo padrão, né? Ah, e aliás, o bacana de você se acostumar a fazer uma mala pequena, mesmo quando você pode levar mais coisa, é que você se habitua a usar só aquilo. Porque tem vezes que não dá. Por exemplo, agora a gente acabou de fazer uma road trip de moto, e aí, tipo, a gente tinha um baúzinho pra cada um. Então, se eu fosse já uma pessoa habituada a carregar muita roupa, ali ia ser um sacrifício pra mim. Não foi nenhum sacrifício. A gente conseguiu levar tudo, inclusive a parte de banho, tudo tava tudo do meu lado. Tipo, toalha, shampoo, sabonete, tava tudo comigo. E coube, né? Sim. Aí dessa vez a gente não levou o kit de fazer comida quando a gente viajou de moto, mas deu bem, sim. Pra você ter uma ideia, a minha mochila hoje... Aquela que eu tenho, que eu trouxe do Brasil, acho que ela tem 70 litros de capacidade. E a Manu tem uma de, não sei, 30 litros 30, hoje. Que a gente comprou nova, né? Uhum. Então a gente teria 100 litros de bagagem. Na moto, a gente tem só 65, porque é 35 de um lado e 30 do outro. Verdade. Então ainda é menor do que quando a gente sai com mochila. Pra você ter uma ideia. O legal de viajar de carro é que, tipo, a gente adora temperinhos, né? Temperos locais e tal. Então, quando tá de carro, dá pra comprar essas coisas, dá pra comprar alguma coisa diferente. Agora, de moto, a gente não conseguiu comprar nada. Não, porque a mala já tá cheia já. O espaço é limitado. Eu tenho planos de deixar uma mala externa só pra essas coisas. Na próxima vez que a gente viajar de moto, talvez eu já tenha comprado essa mala. E aí só fica pra comprar essas porcariadinhas. Legal. Perguntaram também qual o lugar que a gente mais gostou de visitar e o lugar que a gente menos gostou de visitar. Eu não sei se a gente concorda com os dois lugares. Sei lá, eu posso responder por mim e você me fala se você concorda. O lugar que eu mais gostei de visitar eu acho que eu já falei várias vezes aqui no podcast, que é a Suíça. Eu amo a Suíça, acho a coisa mais linda do mundo. Tipo, a gente já fez sem ser por aquela estrada mais rápida, fez por dentro.
e já fez agora pela autoestrada, né? Que é uma estrada que você pode andar um pouquinho mais. E corta, tipo, algumas montanhas, tem túneis e tal. E a gente achou até que nessa vez a gente não ia ver tantas paisagens bonitas. Mas, mesmo assim, vimos paisagens incríveis, lugares lindos. Então, tipo, não deixou a desejar em nada, assim como paisagem. Porém, antes de conhecer o MAC, eu tinha viajado para a Polônia. E, para mim, foi um dos países mais incríveis que eu visitei, assim, tipo... antes de ter conhecido a Suíça. Mas, assim, eu achei muito legal. Achei um país muito diferente de tudo que eu tinha conhecido. E tá aí no top 5, com certeza. Polônia é incrível. Eu tô pensando aqui, mas tudo depende do âmbito, não sei, do que a gente vai levar, pra que lado que a gente vai levar, né? Porque, assim, a Suíça realmente é muito bonita. A Alemanha também gostei. Gostei da Áustria, o pedaço que a gente fez agora recentemente. A Itália tem lugares também muito legais. França, todos eles têm lugares. Sim, sim. Mas agora, assim, a experiência... Mas você mais gostou? Não é que mais gostei, mas acho que a experiência que mais pesou na minha vida, com certeza, foi quando eu viajei sozinho de moto. Então, tipo, quando eu visitei a Argentina e Chile de moto, numa expedição muito louca e tal. Essa talvez seria a que eu mais gostei, mas no sentido, assim... que emocionalmente foi a que mais mexeu comigo. Agora, em questão de todos os países que a gente visitou, a gente viu coisas tão maravilhosas em todos eles. Até Portugal teve lugares muito bonitos que a gente foi naquele Beirão. Mesmo a gente... Portugal visitei, gostei tudo, mas não moraria, por exemplo. Não é um país que eu moraria. Mas mesmo não tendo essa opinião, que é de certa forma negativa com Portugal, quando a gente foi aquele farol que tinha aquele beiral com mar, era maravilhoso. É muito difícil, porque eu não sei definir, assim, um lugar. Todos os lugares, pra mim, quando eu estou viajando, eu consigo tirar proveito. Sim, não, isso eu também, mas é que, tipo, sempre vai ter um lugar que vai te marcar mais. Então, mas o que me marcou mais não o lugar em si, mas é a condição que eu estava naquele lugar. Então, por isso que eu falo pra você que é muito relativo, porque me marcou bastante a Suíça, me marcou bastante a Alemanha, a Itália também me marca muito, eu vivo nela hoje, né? A gente vive nela. Exatamente, sim. Mas eu acho que talvez o Chile foi uma realização de um sonho, porque eu passei alguns meses antes, em fevereiro, lá, com uma expedição, com caminhonete, tudo com os amigos, e andei por uma estrada de terra, e enquanto eu tava dirigindo, porque fui eu que dirigi naquela época, né, naquela expedição, eu tava falando, nossa, cara, que louco seria eu passar aqui de moto, sabe? Nossa, seria um sonho. Mas assim, só pensei, eu nunca imaginei que eu ia realizar isso. Aí eu voltei, no mesmo ano, no final do ano, eu falei... vou viajar até Ushuaia. E na volta, eu desviei o caminho e passei lá. Então, tipo assim, ali me marcou por todo esse contexto. Não é simplesmente o lugar, apesar de ser maravilhoso, né? Não, exatamente. Mas você falando da questão de Portugal e aqui a própria Itália, realmente, tem lugares espetaculares que, assim, eu nunca tinha visto na minha vida. Só que, por exemplo, quando eu falo da Polônia, por exemplo, foi minha primeira viagem pra Europa. E eu fiz com uma amiga. E, cara, me marcou muito, porque, assim, além de ser muito diferente do que eu tava esperando, era um lugar, assim, que normalmente as pessoas não vão. Não em geral, eu falo assim, não é modinha ir. E eu tive a oportunidade de conhecer um centro de concentração, né? Que foi, né? Um campo de concentração. Que foi Auschwitz, né? E foi uma experiência, assim, cara... Eu acho que eu não tenho palavras pra descrever como que foi a minha experiência ali, mas eu acho que todo mundo um dia na vida deveria passar ali, pra ver com os próprios olhos, sabe? Então, a experiência em si me marcou muito. Então, por isso que quando me falam, vem muito Polônia na minha cabeça. Apesar de eu ter conhecido só 2 cidades lá, mas... Cara, é a experiência, né? Experiência, todo o contexto, sim. A experiência foi fora de sério e, tipo assim, tudo que quando o pessoal perguntava, mas como é que é, né, o campo? Eu lembro que logo depois, quando eu tinha voltado da viagem, eu falava, então, sabe o que você já viu em filme, que você já leu em livro, que te ensinaram ou que falaram pra você? Aí o pessoal, é isso mesmo? Eu falei, não é. É muito mais que isso. E é o que impressiona lá.
é ser muito mais do que você espera. Porque normalmente a gente gera uma expectativa muito grande em qualquer lugar que a gente vá, seja ela boa ou ruim. E ali eu tinha uma expectativa, óbvio que todo mundo tem, mas eu não esperava me surpreender mais ainda. E então, assim, se surpreender é uma surpresa negativa, óbvio. Porque você não imagina que o ser humano seja tão cruel, ou consiga ser tão cruel assim. Mas, cara, sei lá, eu acho que é uma construção, assim, uma coisa que você acaba criando um pouco mais de empatia. Sim, e você vê que no fundo as nossas opiniões em relação ao lugar não é o lugar, não é o lugar mais bonito. Não é por beleza e tal, apesar do lugar que eu passei é muito bonito, mas é todo o contexto, porque envolve também o contexto pessoal, né? O meu contexto pessoal e o seu contexto pessoal. Sim, sim. Então você também foi talvez a viagem que tem todo aquele contexto que eu queria conhecer aquele lugar e tal. Do mesmo jeito que eu também queria passar ali, então acho que essa conquista acaba se tornando mais marcante do que o próprio lugar em si, né? Sim. Aí, quanto à beleza natural, foi o que eu tinha falado mesmo. Suíça me arranca suspiros. E o lugar que a gente menos gostou, eu acho que a gente pode gerar um pouco de polêmica se a gente for bastante sincero aqui. Mas eu não vou falar que é o lugar que eu menos gostei de ir. Porque eu acho que eu não consigo, assim, sabe, tipo, responder de imediato. Se alguém falar assim, que lugar que você nunca mais voltaria na sua vida? Não tem ainda. Sim, não tem ainda. não Pode tem. ser que um dia tenha. Mas eu ainda não tenho, assim, na minha cabeça, assim, um lugar que eu nunca mais voltaria. Ok, voltaria não, mas um lugar que a gente teve uma experiência ruim, inclusive foi junto, foi em Paris, né? Eu acho que não é questão de experiência ruim, mas assim, eu acho, ainda voltando sobre a questão de expectativa... É verdade, é mais do que experiência, é verdade. Eu acho que, sei lá, na verdade eu não sei que expectativa que eu gerei por Paris, mas assim, todo mundo ama Paris, todo mundo que fala ama, não, porque Paris Venera, é lindo... né? E sei lá, eu não achei tudo isso. Então pode ser que eu seja polêmica. Pode ser, mas eu me reservo no direito de eu ter a minha própria opinião. Sim, é que Paris, sei lá, tem eu quero voltar a ver o Museu do Louvre que a gente ainda não viu. Sim, eu quero voltar. Mas a gente visitou vários pontos turísticos em Paris. E por ser uma cidade, acho que a cidade mais turística do mundo, ou Talvez, pelo menos da Europa, sim. né? A quantidade de pessoa, aí consequentemente vem a sujeira. Sim, tem sabe, muito rato, Paris. Falta de segurança, porque cidades grandes, com volume grande de pessoas, você se sente mais inseguro, inclusive você está mais inseguro. Tudo isso tira a experiência de Paris, porque ela é uma cidade bonita. Ela não tem como falar que ela não é. Isso a gente não pode negar aqui, que seja bem... Mas a gente sai de Paris meio assim, nossa... sim, eu não me senti desanimado. Confortável em Paris. O que às vezes eu vejo o pessoal falando assim, não, porque eu adoro tal, sei lá, às vezes eu viajei errado, tem que viajar de novo, né? Que a gente brinca aqui. Comeu alguma coisa e não gostou, você comeu errado. Pode ser, sim, pode ser. Então, assim, a gente vai dar uma segunda chance pra Paris, mas eu achei com muita gente. Sei lá, eu não gosto de ir pra lugares muito, muito cheio de gente, sabe? É ao ponto de você não conseguir caminhar em alguns lugares. E isso me incomoda. Você tá numa simples rua e aí você fica no meio daquela bolota de gente, sabe? Você não sabe o que fazer, pra onde olhar, E isso já é extremamente desconfortável pra gente. O pessoal perguntou também qual que é a nossa comida preferida. Difícil, hein? A sua, eu acho... Posso arriscar responder a sua? Responde a sua. Minha eu não sei. Bom, cara, eu gosto de brócolis. É. Eu amo brócolis. Sim. Mas nem por isso a gente come com tanta frequência, né? Mas assim, não, eu amo brócolis, mas sei lá, comida preferida. Depende, eu sou muito de época, assim. Tem época que eu gosto mais de uma coisa, tem época de outra. Sei lá, aqui em Piemonte, que é na região que a gente mora na Itália, eu gosto muito da batuta. Batuta é o steak tartar, que a gente fala, né? Mas aqui que é preparado um pouquinho diferente. É a carne crua picadinha na faca, com alguns temperinhos. Mas não é igual o steak tartar, que às vezes vem com uma gema. Esse não vem a gema. Mas eu acho muito gostoso, porque normalmente é feito com uma carne de alta qualidade e é bem saboroso. Sim, inclusive aqui na nossa cidade tem um lugar que faz de um jeito muito bom. Nossa, meu Deus. Experimentou aqui, realmente era muito bom. E a sua? Então, eu tenho uma que eu sei que é que você ia falar, mas é que eu aprendi eu cheguei na Itália, eu nunca fui um cara de culinária,
Nunca. Minha família é muito simples, a gente sempre comeu simples e praticamente a mesma coisa a vida inteira. E aqui na Itália é conhecido pela culinária. Não tem como você não experienciar a culinária vivendo na Itália. Não tem como, não. E eu cheguei aqui, e quando eu morava na primeira casa e tal, um amigo meu, né, ele tinha uma namoradinha, ele trouxe a namoradinha lá e ela fez o espaguete à carbonara. Porque ela era italiana, ela é uma namoradinha italiana. Ela é italiana. Ela é italiana, né? Ela não era, ela é. E eu experimentei a carbonara dela e achei horrível. Mas não falei. Até porque eu nem falava italiano. Porque ia um ovo cru, praticamente. Sei lá, o jeito que ela fez lá não ficou legal. E quando a Manu chegou, nisso eu tinha chegado um pouco antes pra fazer a cidadania. A Manu chegou 3 meses depois. Ela chegou tal, e eu contei, né, pra ela. Falei, mas como não? Como você não gosta? Deixa eu fazer. E aí ela fez a carbonara, que ela sabia fazer. E aí era completamente diferente do que eu experimentei. E realmente eu gostei muito, porque vai ovo, vai bacon, né? Bacon entre aspas, vai pancetta. E a gente vai escalonando isso, calma. E a gente comprou pancetta e tal, fez e ficou muito bom, né? E aí eu falei, nossa, que gostoso. E a partir dali, como eu tive esse degradê, né? De ver que a italiana fazia de um jeito e a receita não era bem daquele jeito, tinha um jeito muito melhor pra fazer, a gente foi experimentando. A gente experimentou em Roma, a verdadeira carbonara, que a carbonara é o prato típico romano. Era uma delícia, a gente experimentou em outros lugares e tal, e inclusive hoje a gente comeu uma carbonara. Então vira e mexe eu como a carbonara, eu peço uma carbonara, eu gosto. Inclusive a gente já escalonou, agora a gente achou guanciale, que é o jeito certo de fazer com guanciale. Que é a carne da bochecha do porco. E descobrimos também recentemente que em vez de usar, porque a gente usava o Parmigiano Reggiano, que é o da região norte da Itália, e não é bem esse queijo que é usado, que é o pecorino, ao certo. E hoje a gente experimentou com pecorino. Que é feito com leite de ovelha. Leite de ovelha. Então, e a gente vai escalonando até conhecer. Eu vira e mexe, experimento esse prato, gosto desse prato, é um prato muito bom. Mas assim, muitos outros. A gente comeu, por exemplo, o nhoque a Castelmanho. Nossa, verdade, era fenomenal. Fenomenal. Ai, nossa, eu tenho um prato preferido também, que é polvo. Eu amo polvo. A Itália é muito complicado você falar de culinária, porque aqui você vai experienciar ela de modos tão diversos e tão gostosos que nem a minha descoberta foi a carbonara, depois o nhoque Castelmanho. São todos pratos que envolvem massa e queijo. E talvez seja a minha... Eu tenho esse feeling italiano no sangue. Sim, esse Castelmanho que o Mac tá falando é um tipo de queijo que ele é curado dentro de uma gruta. E aí ele tem um sabor e o aroma bem forte, assim. Intenso. E aí, tipo, dá pra identificar que é ele porque é bem... Sabe, tipo, o gorgonzola, que só ele tem aquele sabor? Esse Castelmanho, só ele tem aquele sabor também. O risoto al porcini. Ai, porcini também é uma delícia. Que é um tipo de cogumelo também, que também, ele tem o sabor dele. Então, e se a gente for, a gente vai longe, porque tem muita coisa gostosa aqui. É difícil escolher só uma coisa, né? Do que a gente viajou até agora, acho que as experiências culinárias que a gente teve é Itália e França. Eu acho que dali são as duas que a gente tem alta gastronomia, porque na França a gente comeu também muito bem, obrigado. Sim. Então, acho que dali quem tá querendo, quem sabe de prato, sei lá, procura culinária francesa e culinária italiana, elas brigam entre elas aí, porque quem uma quer ser melhor que a outra. É verdade. E as duas são muito boas. E antes que alguém fale alguma coisa, da questão da italiana não sabia fazer a carbonara, gente, eu acho super normal, até porque eu sou brasileira e nem por isso eu sei fazer a acarajé, por exemplo, tipo, sei lá, e mesmo que eu fosse baiana... não é que toda baiana tem que saber fazer acarajé. Tipo, não é que todo brasileiro tem que jogar futebol. Então eu acho que cada um na sua. De repente a menina faz alguma outra coisa muito melhor que eu, mas é normal isso. Ela fez do jeito dela, talvez do jeito que ela come na casa dela. Ela não me explicou muito bem que eu tinha que mexer no prato pro ovo ficar cremoso. Sei lá, ela sempre quebrou o ovo em cima do prato. Eu fiquei lá olhando pra aquilo olhando pra mim e comi. Mas tá valendo. Já que a gente tá falando de comida, vamos falar da bebida favorita também, né? Nossa, bebida favorita? Cara, se for alcoólica, eu gosto muito de vinho. Eu prefiro vinho do que qualquer outras bebidas, assim. Vinho, espumante, eu prefiro mais. Agora, se for não alcoólica, eu amo água tônica. Nossa, água tônica é minha favoritinha, com certeza. Sim, eu passei a beber um pouco mais de água tônica também, porque eu não bebia antes, mas agora eu passei a gostar. E tem uma coisa que, por exemplo, o italiano... Eu aprendi aqui e vejo muito italiano consumir, que é o tê de pesca. Ah, sim, que você é o chá, gosta. É o chá gelado de pêssego.
O té de pesca seria o chá de pesca, de pêssego. Pêssego. Então, e é gostoso, tem pra todo canto, é um negócio gostoso. Eles tomam gelado. Não alcoólico, sim. E alcoólico, qual seria a sua? Um Aperol? Spritz? Não, alcoólico eu falo pra você, nenhum alcoólico pra mim eu falo que é gostoso, porque nenhum alcoólico é gostoso. Porque pra mim, lógico, se tiver um drink que é mais doce, tipo um suco, seja, mas normalmente alcoólico queima, não sei o que lá, eu bebo e tal, mas falar pra você que é gostoso, não acho gostoso. Beleza. Perguntaram também questão de aluguel na Itália. Eu acho que a gente pode falar uma média da região que a gente mora. A gente nunca alugou casa na região sul, por exemplo, da Itália. E a gente não tem noção. Então, acho mas a gente já falaram pra gente que muda bastante a economia de acordo com a região, questão de preços, valores salariais. Então, por isso, a gente tá na parte mais cara. Mas assim, a partir de 300 euros, você encontra uma casa pequena, de um quarto só, pra alugar na região norte em cidades do interior. Agora, tipo, se vocês forem pra cidades mais famosas, tipo Torino, Milão... Pode no mínimo duplicar. Aí o mínimo vira o dobro. O mínimo já vai pra 600, 500, 600 pra pegar a monolocale, que a gente chama aqui, que é uma coisa só, tudo, né? E é por aí mesmo. Agora, Milão, mais caro ainda, e assim piora, né? Mas a média de preço é essa mesmo. Na região norte. Sul, a gente ouviu falar, a gente não tem certeza, porque a gente nunca alugou lá. Mas todo mundo fala, todos os italianos falam, inclusive quem veio de lá fala que é mais barato, mas também, consequentemente, você ganha menos lá também, sabe? Tem essa diferença. Mas eu acho que é sempre assim, né? Do tipo, é igual você morar no interior, igual a gente morava lá no interior de São Carlos, e aí você mudar pra São Paulo, você ganha mais em São Paulo, mas só que você paga gasta mais muito caro. Mais, sim, é bem essa proporção. É sempre proporcional. Perguntaram também qual que é o país que a gente moraria e o país que a gente não moraria. Bom, que eu moraria é Itália, porque eu já moro e a gente sente bastante dificuldade de sair daqui. Por enquanto eu tô me sentindo, por causa da culinária, acho que é a que mais me pega hoje. Porque a gente, por exemplo, vai visitar a Alemanha. A Alemanha é um puta de um país, tem tudo. É legal pra consumo, você tem acesso a muita coisa, tem até preço bom e tal. Isso eles são muito bons. Tudo supermercado grande e tal, pra você comprar. Eu falo, eu quero ter essa opção. Mas, por exemplo, a parte de alimentação é legal para um final de semana, mas não mais para isso. Eu não conseguiria viver me alimentando na Alemanha, por exemplo. Eu acho que até por isso que eu acabei de... na hora que eu falei da comida, eu falei brócolis. Porque quando a gente tava na Alemanha, eu já tava, tipo, muito estufada, assim, de comer carne todo dia, salsicha todo dia. E eu olhei pro Mac e falei assim, eu tô com uma saudade de comer brócolis. Aí ele, nossa, brócolis? Eu falei assim, tipo, não queria mais comer aquilo, queria um legume, sabe? Bom, e é muito engraçado você falar da Itália, porque quando a gente chegou no nosso primeiro ano... Gente, quando você muda de país, quem tá ouvindo a gente e mudou de país alguma vez na vida, ou morou temporariamente em algum país, vai entender o que a gente tá falando agora. Não é fácil. O primeiro ano eu acho que é o mais difícil, porque muda a cultura, muda a língua. Tipo, você tem que aprender tudo do zero, sabe? Você começa uma vida totalmente nova. E o mudar é desconfortável, é dolorido. Então, quando a gente começou aqui, ainda tinha que aprender italiano, porque a gente chegou aqui sem saber falar nada. A gente ficou várias vezes falando da questão de quando saísse a cidadania do MAC, da gente ir para um país que falasse inglês, que talvez seria mais útil pra gente ir para um país que falasse inglês e também pra melhorar o nosso inglês, né? Sendo uma língua que a gente, queira ou não, teria mais facilidade do que o italiano, porque até então era a segunda língua que a gente sabia mais. Só que daí o tempo foi passando, a gente foi conhecendo melhor a cultura italiana. Aprendendo italiano. Foi aprendendo italiano. Hoje a gente é muito autônomo aqui, né? E aí a gente, tipo, por exemplo, a gente faz essas viagens, não tem como a gente não comparar. É inevitável. A gente... Por exemplo, na Itália eles têm essa questão, eles são muito exigentes com a comida, com a origem da comida. Então, você vê essa preocupação e você sente no paladar essa exigência, entendeu? Você vê que não é à toa, é muito boa a comida.
Então, sei lá, gente, porque assim, comida é uma coisa que a gente vai fazer sempre. A gente precisa se alimentar. Dela praticamente todo dia, né? Sim. E aí, tipo, a gente vê relatos de uma galera que morou, por exemplo, pro lado da Inglaterra, por exemplo, Irlanda, e o pessoal fala que tem pouco sol, muita chuva. Aqui, apesar de ter um inverno bem rigoroso, a gente tem um período do ano que faz muito sol, faz muito calor. Então, a gente consegue ter esse contraste, diferente de alguns países nórdicos, que apesar de, tipo, ser sensacional, funcionar tudo muito bem, mas tem esse pesar que, tipo, não tem quase luz do sol, o pessoal chove muito, é um país muito úmido. Então, assim, eu não sei se a gente se adaptaria. É lógico, sempre se adapta. Ah, isso sim. Mas hoje, do jeito que a gente vive, da Itália, não tenho planos, assim, tipo, de mudar, não. É bem difícil. Quando a gente pensa nessa questão, realmente a gente olha e fala assim, nossa, mas sair da Itália, né? Tipo... eu sei que não é o melhor país da Europa, mas eu acho que hoje o que prende a gente aqui é a culinária, é a comida em si. Em geral, né? Mas daqui, eu acho que pra fazer um upgrade em comida ou pra andar no mesmo lado, seria morar na França, só que hoje eu falo italiano, não falo francês. Então, eu teria que aprender francês. Mas a França, eu acho que seria a mesma coisa. Eu acho assim. Sim, porque eles também exigem bastante. E eu acho que questão de vida seria muito parecido, sabe? Eu acho que a gente não mudaria tanto a nossa vida. A maior diferença entre morar na Itália e morar na França, pra gente, seria a língua. A gente teria que aprender tudo de novo, né? Agora, dos outros países que a gente visitou... Portugal tem a facilidade do português, mas eu não moraria. Aí entra na pergunta do que fizeram, né? De país que não moraria. E eu também não moraria em Portugal. Dos países que a gente visitou, que a gente conhece. Não moraria. Talvez muito pro norte eu também não moraria. Eu acho o lugar pra visitar legal, são países maravilhosos, mas, cara, essa questão de frio, um período muito longo do ano é difícil. A gente sai do Brasil, principalmente a gente que viveu do sudeste pra cima, vai falar assim, porque a galera do sul experiencia um pouco mais de frio que a gente, né? Mas essa questão de ficar muito tempo dentro de casa, neve, é muito bonita a neve quando cai, maravilhoso, né? Só que depois não é tão legal e, sabe, é um negócio que, sei lá, a gente tem a experiência de ter a neve, mas é bem pouco. Agora, ainda mais na região que a gente tá morando agora, teoricamente, praticamente nem vai nevar muito, né? Muito pouco. Mas só de ter o frio mais rigoroso já complica bastante a vida. Uhum. Então, sei lá, eu acho que um lugar que tenha mais... um meio termo de temperatura pra mais, pra calor e uma culinária boa, eu acho que a gente não tem problema de viver. O que vocês gostam de comer? Eu acho que assim, ó, até onde eu vi falar, não visitei ainda, mas talvez eu viria na Austrália, por exemplo, que tem clima do Brasil, culinária parecida e fala inglês, porque eu adoraria viver num país que falasse inglês, né? Pra gente melhorar nosso inglês. Porque o inglês, ele é meio que universal. Mas como a gente não conhece ainda, não tem como a gente falar. Não, isso aí é só um chute e eu preciso visitar primeiro. O Canadá também faz frio. O pessoal fala... Ninguém nunca reclama do Canadá, só do frio. Fala que o Canadá é maravilhoso, mas tem o frio rigoroso mais do que aqui ainda. Mas é outro país que a gente não conhece, então não dá pra gente falar. Por que a gente não moraria em Portugal? O porquê? Eu acho que volta... Assim, a gente tem uma cultura europeia aqui na Itália. Aqui na Itália a gente experiencia a cultura europeia, então educação, sabe, o contexto geral da Europa ainda tem na Itália, por mais que não seja o país mais, né, assim, mais popular, né, melhor. Agora, em Portugal, dá muita impressão que a gente tá no Brasil no sentido de segurança, sabe? Sei lá, de ter aquela graça de... Não sei, os lugares que a gente visitou, a gente... Bom, se tem algum brasileiro morando em Portugal, gente, nada contra vocês. Eu acho que cada um tem que gostar realmente de morar num lugar que se identifica. Eu acho que falta bastante isso, a gente se identificar com Portugal. A gente não se identificou. E aí, tipo... Teve a questão, assim, que a gente ouviu bastante, inclusive de portugueses e até de brasileiros, de falar, assim, da questão da rincha, de falar que existe o jeitinho português, e o pessoal fala, não, é jeitinho brasileiro, de ficar nessa, de quem que é o jeitinho, afinal. E é uma das coisas que eu não gosto, entendeu? Do tipo, assim, dar um jeitinho pras coisas, que é... Em vez de fazer o certo, Em vez de fazer o certo. Então, assim... Esse é o tipo de coisa que eu não gosto, eu não aprovo. Mas isso é um valor meu. Sim, sim. É porque, assim, a gente ficou muito pouco tempo em Portugal e a gente deu tempo de ver que a galera tem esse comportamento de...
mas eu vou dar meu jeitinho aqui, eu vou fazer desse jeito, e burlar as regras. Que na Itália existe também. Todo lugar vai existir. Todo lugar existe, mas sei lá, tem lugares que... Tem lugar que a gente visitou que ver que a galera segue a regra pra valer, tá ligado? Porque se não seguir a regra, a punição é grave. E eu acho que isso tem um valor em questão de você depois desenvolver um país seguro. Se todo mundo segue as regras pra viver em sociedade, a sociedade funciona, né? Sim. Você não tá vivendo sozinho, tá vivendo com outras pessoas. E eu acho que a partir do momento que você começa a se aproveitar das curvas, né, começa a tender a desorganizar e aí é ruim. A gente saiu do Brasil com um dos contextos de segurança, sabe? Que a gente queria ter uma vida mais segura, mais liberdade e tal, mais relação de vida melhor, de qualidade de vida melhor. E de certa forma a gente encontrou uma diferença bem grande chegando aqui na Itália, que é o país, né, que eles consideram ralé da União Europeia. Então você imagina, né, a gente quer tentar manter isso e sair disso complica um pouco. Sim, eu acho, e a gente lá, tenta fazer o mais certo possível as coisas exatamente para manter. Eu acho que a partir do momento que as pessoas começarem a não fazer certo, vai estragar tudo, vai parar de funcionar. Então, assim, que nem alguns italianos mesmo falam pra gente da questão de que era até mais seguro alguns anos atrás a Itália. Eu acredito nisso, porque vai passando o tempo, vai misturando, lógico, tudo, os costumes e tudo mais, e vai se perdendo essa essência, né? Sim, mas eu falo da questão assim, tipo, esses valores. Bom, mas no fundo, esse é um assunto polêmico. Não adianta a gente ter também... É isso, a gente não simpatizou com Portugal, desculpa quem mora lá, sim. Eu sei que é assunto polêmico. E tem a questão também do salário também, é um dos salários mais baixos da Europa. Europeia. Então, tem essa questão. Gente, a gente tá aqui, a gente quer fazer grana também, né? Então, tipo a gente assim... quer viver bem influencia, o dinheiro influencia em viver bem. Como a gente tava falando da questão, assim, de tipo, que é proporcional, dizem que Portugal também é muito mais barato e tal. Eu não vi tanta diferença, pra ser sincera. Onde a gente pisou, o preço não mudava muito, de ser muito mais barato. Mas a questão do salário ser menor, isso é unânime. Todo mundo fala. Então eu vou pra um lugar que ganhe mais. Isso é óbvio. É uma grande questão também. Polêmico. Maior perrengue que a gente já passou juntos. Cara. Sim, juntos? Juntos eu acho que foi o da montanha lá, né? Nossa! Eu acho que esse foi o maior, assim, juntos. Não tem o maior que esse. Sim. A gente já contou essa história aqui no podcast, mas uma vez a gente tava voltando de viagem, o Mac, né, reservou pelo Booking. Não, aquele lá foi por Airbnb, porque tinha aquele esquema que eu não sabia. Porque no Airbnb, você tem que colocar pra estante check-in, sei lá, estante... Eu sei, assim, existem lugares que você pode alugar que o cara tem que aceitar ainda. E aí eu não sabia disso. Então eu catei um lá e aluguei. Só que esse era um dos lugares que o cara tinha que receber solicitação e depois falar, eu aceito. E eu aluguei pela internet e a gente saiu em direção ao lugar. A gente tava na Suíça, a gente tava descendo, voltando pra Itália, né? Chegando de viagem. Aluguei e vamos lá, né? Vamos ver qual é que é, né? Chegamos lá. O cara acho que nem tinha visto, já passado várias horas já. O cara nem tinha visto que eu tinha feito o pedido lá, ignorou. Eu tentei entrar em contato, tudo apagado, não sei. Cheguei no endereço e nada de responder. Entrei em contato com o Airbnb e o cara falou, esse é uma reserva que o cara tem que confirmar a sua reserva. Se ele não confirmar, nada feito. Eu falei, beleza, e eu tô aqui, o que eu faço? Ele falou, então não dá pra fazer não, senhor. Aí eu reservei outro lugar mais perto, assim, que eu achei, que não era tão perto assim, mas, sei lá, acho que tinha 1 hora pra frente, sei lá, não lembro, tinha um tempo. E não me atentei. Nesse eu reservei pelo Booking. Reservei, né, falei, esse pelo Booking é instantâneo. Você reservou, é hotel, né, reservou. Reservei. E não me atentei o que eu tava reservando. Só fui meio que pelo preço lá e tal, e vim mais ou menos pela localização. E saímos de viagem, isso já era tarde pra cacete. Não, eu lembro que você falou que eu ia adorar quando a gente acordasse, que a vista era maravilhosa. Não, e era, nas fotos era muito bonita. Mas eu só não tinha entendido por que era muito bonita, né? Mas vamos lá. E cata o carro, e já, acho que a gente saiu pra ir pra esse lugar segundo, já era mais 10 horas da noite, alguma coisa assim, era bem tarde, tava escuro. Catamos o carro, tocamos a pista e vai pra frente e tal. Aí de repente vira, entra pra uma cidade e começa a subir montanha, serra. A Manu desesperada, aí a gente ficou nervoso, a gente se desentendeu um pouco no dia.
por causa da situação, né? Cansado, a gente tinha viajado pra cacete, né? E vai, sobe a montanha e vira, é curva, não dá pra ver nada, tudo escuro, de vez em nunca passa um carro. Nossa, a gente começou a chegar no alto da montanha, assim, começa a vir aquelas casas de, tipo, hotelzinho com um telhado de neve. Aquelas assim, cabaninhas. começa a chegar bem alto. Vai, no final da rua, assim, eu tava indo no GPS, né? E de repente a rua, pum, acaba. Tinha uma cancela. Acaba com uma cancela, assim, e escrito assim, só autorizado daqui pra frente, né? E era tipo, eu virava estrada de terra. E no GPS... E ainda tem uns quilômetros. né? Tinha, sei lá, uns 10 km ainda, uma coisa assim, né? E eu lá até tentando tranquilizar, mano, tá chegando. E eu nervosa, porque virando o carro pra ir pra cá naquela escuridão, eu morrendo de medo. Porque, era uma serra. Era uma serra de noite, a gente tá passando, sei lá, meia-noite. Pista tá simples, que só passava um carro, mas é 2 mãos, sabe? Tipo, eu não consigo entender essas coisas. E aí chegamos, paramos nessa cancela, assim, nessa estrada de terra, e como assim? Só pode... o GPS tá apontando pra lá. Só pode autorizado. Aí eu... Não pode ser. Estacionei o carro do lado dessa estrada de terra, né? Porque eu não ia entrar, porque você toma multa. Você entrou nesses lugares, você toma multa. Aí eu falei, caralho, aí vamos ver lá a reserva que eu fiz. Aí eu fui olhar a reserva. Aí a reserva era no refúgio não sei o que lá. Refúgio, pra quem não sabe, são casas, tipo, no meio de trilhas na montanha. É um refúgio, justamente. Você faz uma trilha a pé, aí você não consegue voltar, você dorme no refúgio. Justamente serve pra isso. Tanto que a gente teria que ir a pé. Só que mesmo assim, indo a pé, era não sei quantas horas de caminhada ainda. Tá ligado? Daí eu liguei no refúgio e falei, mas é isso mesmo? Só dá pra chegar? Eu falei, só dá pra chegar a pé. Você é maluco, o cara falou, né? Aí eu falei, eu tô cancelando sua reserva. Mas eu só queria um lugar pra dormir. Falei, você não tem lugar pra indicar? Não sei de ninguém, não sei o que lá. Só sei que, tipo assim, a gente chegou, andou pra cacete. Não sei o que lá, chegou lá. Cansados. Não tinha de dormir. Cancela a reserva, não tinha de dormir. Não tinha como chegar. Não tinha. E aí a gente até tentou em algum desses hotéisinhos ali, mas, tipo, todo mundo lotado. E aí, aqui agora, o que eu faço? Procuro outro lugar. Eu falei assim, estaciona esse carro e vamos dormir dentro do carro. Porque, tipo, eu não aguentava mais andar de carro. Eu tava nervosa, chorando de nervoso. Aí aquele dia foi um perrengue, né? Eu sei que não é o pior do perrengue do mundo, né? Eu tava dentro de um carro ainda, né? Mas assim... Mas tava frio? Tava frio, a gente dormia estacionado no estacionamento ali, no meio do nada, tá ligado? E detalhe, né? O Mac tem quase 2 metros de altura e a gente tava dormindo no 580. Procura aí, quem não conhece o carro, põe Fiat 500, que é o 580. Ele é minúsculo, então, tipo, não é o carro mais confortável do mundo pra dormir também. E aí foi isso. Aí, tipo, a gente tava estressado. Eu até pedi num dos lugares, eu ainda falei pro cara, fui lá no hotel, ainda perguntei, nossa, mas eu não posso pelo menos tomar um banho? Pagar pra tomar um banho, né? O cara falou, não. Falei, puta merda, né? Aí a gente dormiu e tal, acordou. Aí a gente escovou o dente na fonte no outro dia, né? Lembra? A gente encontrou a fonte de uma cidadezinha ali. Foda-se, eu escovar o dente na fonte, né? Eu até escovei a água, tava jorrando. Não era água potável, mas era água potável. E aí a gente escovou o dente. E eu peguei lencinho umedecido, passei, né? Dei uma limpada. Antes de ir embora. Eu acho que esse juntos foi o maior perrengue, assim, porque a gente ficou bem estressado, bem complicado. Eu também acho que foi o maior. Passou frio. Né? Perguntaram também qual que foi a viagem mais longa que a gente fez juntos. Eu acho que foi o Giro Itália, eu acho. Sim, foi longo, porque a gente foi até Calábria, né? Sim, mas foram quase 30 dias. De viagem. Sim. Mais longa eu falo não em quilometragem, eu falo em dias. Não sei se foi a intenção da pessoa. Esse foi o mais longo em dias e em distância. Acho que quando a gente foi até Portugal e voltou, acho que deu... verdade. 4.000 quilômetros, sei lá quanto deu. Sei que deu bastante quilômetros. A gente fez uma viagem de carro saindo da Itália, aí a gente atravessou toda a França, toda a Espanha e conheceu Portugal, tipo, de cabo a rabo. E aí voltou. Espanha, passou em Mônaco e veio pra casa. E isso não foi tantos dias, mas foi tipo 4.000 quilômetros. Tanto que eu fui devolver o carro pro cara, o cara achou que tava errado. Exatamente. Foi como você andou 4.000 quilômetros? Não, fui até Portugal. Foi. E aí, longa na questão de dias, eu acho que foi quando a gente tirou... Mochilão. A gente fez um mochilão.
e desceu até lá, quase no bico da bota. Porque na Calábria a gente passou 11 dias que na Calábria. Passou Sim, só lá. Só lá, né? Fora Sim. o resto que a gente foi Tecomo pra cima, depois descemos Milão, aí foi Nápoles, aí foi Calábria. Na Calábria a gente foi pra Taranto... A gente fez toda a Puglia. E aí, quando a gente voltou, a gente passou por Roma. Já foi uma viagem longa. Aquela Passou foi... por Pisa. Foi. Precisava fazer bem... uma outra dessa, viu? Precisava, né? Foi dessa... legal aquela viagem. Foi. Precisava ser de mochilão, mas me foda-se. Porque se adiciona carro, essas coisas, aí complica muito às vezes. Não sei, facilita pra um lado, mas complica do outro. Porque essa a gente se deu mal bem, entendeu? Foi. Mas assim, dessa vez a gente fez de moto, mas a gente não tava procurando Couchsurfing. Que nem essa viagem que a gente fez agora, de 30 né? dias. Não tinha como por causa do Covid. Mas essa de 30 dias que a gente fez, a gente foi arrumando... Tipo, tinha dia que a gente pagava pra dormir, tinha dia que não. Porque a gente arrumava... Couchsurfing. Couchsurfing pra ficar. Inclusive, a gente tem um episódio falando o que é Couchsurfing. É o primeiro episódio. Exatamente. Inclusive, nesse primeiro episódio, a gente falava que o aplicativo era gratuito. Não é mais. Mudou depois do Covid, eles tiveram que mudar o modelo de negócio, porque eles iam falir, né? E agora é pago, infelizmente, né? Então diminui um pouco, mas eu entendo o lado deles, porque... Porque nesse período ninguém tá recebendo ninguém em casa, né? Sim, não tem mais o giro. Bom, vamos só essas, mas a gente tem mais perguntas ainda, mas a gente faz um outro episódio, porque já alongou bastante. Se vocês tiverem mais perguntas, envia pra gente. A gente pega, faz um compiladão igual a gente fez hoje e escolhe as mais engraçadas, mais polêmicas, talvez. Sim. E responde aí pra vocês. Você pode enviar a pergunta no direct no Instagram pra gente, que acho que é o jeito mais simples hoje em dia. E pra quem ainda usa e-mail, a gente também usa. Você pode mandar pro contato@viajacast.com.br. É isso aí. Temos um programa? Temos um programa. Um beijo! Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau. E aí, gostou desse episódio? Não esquece de seguir a gente no Instagram @viajacast. Lá você fica por dentro de todas as novidades. E através da hashtag ViajaCast você vê as nossas fotos de viagens que tanto falamos por aqui. Caso você compartilhe, não esqueça de marcar a gente pra gente poder ver também. Se você quer entrar em contato com a gente, manda um direct no Instagram ou um e-mail para contato@viajacast.com.br. E fica aqui o nosso muito obrigado para quem colabora compartilhando o nosso querido projeto e para os nossos patrocinadores, cujos nomes estão na descrição de cada episódio. Este podcast foi editado por Play Áudios.